Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos aprender como fazer uma tela de login utilizando o Qt Creator. Eu vou iniciar um novo projeto em Application Qt Widgets Application, Choose, e para esse projeto eu vou dar um nome de login usuário. Em seguida eu vou seguir no Next. O Qt criou aqui uma janela de main.cpp, main window, e em Forms ele já criou aqui a minha janela principal. Essa janela aqui vai ser minha janela de login. Eu vou redimensionar ela e colocar alguns labels e alguns botões. 3 labels, 1, 2, 3. Em seguida um widget para colocar texto, 2, colocar bem aqui, e um botão que está bem aqui, push button. Tá, agora eu vou organizar. Vou colocar eles bem assim, colocar aqui para ficar no formato agradável. Tá. Em seguida eu vou nomear cada um deles. Esse aqui vai ser o usuário. Esse aqui vai ser a senha. Esse aqui vai ser o login. E aqui vai ser uma imagem que eu vou colocar. Para colocar uma imagem, um label, eu vou clicar sobre o label. Tá bem aqui meu label. E vou vir aqui em QLabel aqui e Pixmap. Em seguida eu vou selecionar uma imagem. Essa imagem eu já vou deixar na descrição do vídeo para fazer o download. E tá aqui a minha imagem. Eu vou abrir ela um pouco mais aqui, mas ela já está com o tamanho ideal. Aqui. Agora eu vou selecionar todas essas coisas aqui, eu vou colocá-las mais para cá. Vou mover isso aqui para cá. Tá. Vou diminuir mais a janela. E agora eu vou excluir o menu bar e o status bar. Vou clicar sobre eles, remove menu bar e remover o status bar, porque nesse caso eles não serão necessários. E tá aqui. Agora eu vou construir minha aplicação. Pronto. A minha janela já está com um formato mais agradável. Tem aqui um usuário, um campo de texto, uma senha, um campo de texto. Só que ainda tem coisas que ainda faltam ser feitas. Por exemplo, o usuário aqui, ele tá legal. Só que a senha, ela tá exposta, ela tá visível. Qualquer pessoa pode pegar a sua senha e o nome da janela, o título da janela, main window, não é um nome agradável. O correto seria login. Então como é que a gente conserta isso? Primeiro eu vou consertar a senha. Eu vou clicar sobre a minha line edit, que é o texto para colocar a senha. Clicando sobre ele, eu vou vir aqui nessas propriedades e procurar Echo Mode. Procurar aqui. Onde é que tá? Ai meu nossa, onde é que fica isso? Tá aqui, Echo Mode, nesse cantinho aqui. Em seguida eu vou mudar a propriedade normal para Password. O que ele vai fazer? Quando o usuário for digitar um texto no campo de senha, a senha não vai ficar mais exposta para que qualquer pessoa possa ver. O usuário vai continuar como o padrão. Vai aparecer um texto, mas a senha, ele vai guardar a senha. Não vai permitir que nenhuma pessoa veja. Tá, feito isso, falta agora mudar o título da tela. E perceba o seguinte, que quando eu inicio a minha aplicação, ela inicia bem aqui no cantinho da tela e isso também não é muito agradável. Eu quero que quando o usuário for iniciar a sua sessão de login, a janela ela fique posicionada bem aqui no centro da tela. Para fazer isso, eu vou aqui em Edit, vou abrir o arquivo main window e aqui no construtor, que é todo esse carinha aqui, vou fazer o seguinte: main window, em seguida set window title e um argumento. Esse argumento é o título da janela. Eu vou abrir aspas e vou colocar login, que é o título da minha janela. Vou salvar e rodar minha aplicação, clicando em Run ou Ctrl R, o atalho. Fazendo isso, o título da minha janela ele já mudou, agora é login. Só que ainda faltou mais uma coisa. Eu quero que quando eu iniciar a janela inicie centralizado no meio da tela.
Para fazer isso, eu vou vir aqui de novo, incluir mais uma linha e novamente meu window, set geometry. O que é esse set geometry? Ele quer 4 argumentos. Um que é a posição x, o outro é a posição y, e em seguida o comprimento da tela e em seguida o tamanho da janela. Para fazer isso é o seguinte, eu quero que quando ele inicie a minha janela, ele inicie numa posição 420, que é o meu x, e na posição 220, que é o y. Em seguida eu quero que o tamanho dele seja o mesmo que eu coloquei ali na janela. Ou seja, eu quero que assim que ele iniciar a janela, ele pegue o tamanho que eu coloquei aqui já por padrão. Para fazer isso eu faço o seguinte, como eu quero o tamanho da minha janela, eu vou main window, eu vou pegar o comprimento, width. Em seguida, para pegar o tamanho da minha janela, eu vou de novo em main window, height. Ou seja, quando eu iniciar uma janela, ele já vai automaticamente pegar o comprimento da minha janela e o tamanho dela. Por exemplo, eu vou iniciar uma janela aqui com esse tamanho aqui irregular. Ele vai iniciar assim. Mas se por acaso eu quiser que ele inicie assim, automaticamente o código ele já coloca esses valores automaticamente sem eu precisar colocar manualmente lá. E aí ele vai iniciar pequeno. Feito isso, a janela já está quase concluída. Tem o meu usuário, tem a minha senha, só que falta eu definir uma ação para o botão. Para fazer isso eu vou colocar o seguinte, eu vou nomear cada um desses objetos como txt nome e agora o txt senha, para configurar a senha. Esse daqui é o btn login. Para que fazer isso? Para quando chegar na hora da programação ficar mais fácil. Em seguida eu vou clicar no botão login, go to slot, clicked, ou seja, quando eu clicar no botão eu quero que ele faça o seguinte, eu vou criar uma variável que é uma keystring, que é o nome usuário, e ele vai receber o seguinte, tudo que está nessa tela aqui faz parte de uma coisa chamada interface do usuário. Para eu referenciar essa janela, eu venho aqui no meu código e faço o seguinte, olha, naquela janela, o i, eu quero chamar o txt, opa, ele não salvou aqui, deixa eu fazer uma coisa aqui, vou salvar o arquivo de novo, porque ele não salvou o nome dos objetos. Pronto, fechar aqui de novo. Agora eu quero que naquela janela de interface eu quero chamar o objeto txt nome. Em seguida eu quero que você me retorne o texto dele. Ou seja, essa linha de código aqui ela fala o seguinte, vá na janela UI, vá na janela de interface, vá no txt nome, que é esse carinha aqui, e pegue o texto. O texto que eu digitar nessa janela aqui, nessa janelinha aqui, ele vai ser colocado automaticamente no nome do usuário. E vou repetir a mesma coisa para a senha. Vou criar uma variável senha usuário, que está localizado, que eu quero pegar o texto, um txt senha, o text. Pronto. Isso aqui vai me retornar a senha que o usuário digitou naquela janelinha de senha. Essa aqui, maiúsculo. O que eu vou fazer agora? Eu vou validar se os dados estão corretos. Nesse exemplo aqui eu vou colocar o seguinte, vou colocar aqui se o nome do usuário for igual a Gabriel e a senha do usuário for igual a, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu quero que exiba uma mensagem, como você viu no início do vídeo, de uma janelinha abrindo e dizendo que o login foi feito com sucesso. Para fazer essa janelinha, eu vou fazer um include de uma coisa chamada QMessageBox, que é aquela janela que você viu no vídeo. Em seguida eu vou criar um objeto QMessageBox,
Droga, fiz uma coisa errada. Que mensagem box mensagem. Pronto, deu certo. E vou vir aqui e digitar mensagem ponto about. Em seguida ele vai pedir 3 argumentos. Um é a janela que você quer, onde você quer que abra esse texto. No caso é o próprio this, que é a referência da minha janela atual. Em seguida ele quer uma string, que é o título da janela. O título vai ser login. Em seguida ele quer o texto que vai aparecer nessa minha janelinha de mensagem. Eu vou colocar login efetuado com sucesso, ponto vírgula. Agora eu vou rodar minha aplicação, Ctrl R, ou então nesse play aqui embaixo. Ele construiu para mim essa janela. Vou digitar aqui Gabriel, em seguida 1, 2, 3, 4, 5, 6, que foi a nossa senha que nós definimos. Vou apertar o login. Pronto, ele exibiu uma mensagem aqui com o título de login, uma mensagem de login efetuada com sucesso. Muito bem. Agora eu quero o seguinte: se por acaso, se no caso dele ter escrito alguma coisa errada, ele errou o login ou a senha, eu quero que exiba uma outra mensagem, uma outra caixinha de mensagem falando o seguinte. Droga, deixa eu mudar aqui. Mensagem.warning. E vou fazer a mesma coisa, this, o título, no caso o título vai ser login, e a mensagem. A mensagem que eu vou colocar é usuário ou senha incorretos, exclamação, ponto e vírgula. Ou seja, se o usuário ele digitou Gabriel e a senha foi 1234556, vai aparecer uma caixa de mensagem dizendo que ele fez tudo nos conformes. Se não, vai aparecer uma mensagem de warning dizendo que ele errou alguma coisa. Vou rodar minha aplicação e vamos ver qual foi o resultado. Gabriel, mas agora eu vou reação, vou colocar 1, 2, 3, 4, 5. Aí, ele colocou usuários sem corretos. Ok. Agora ficou uma parte faltando. Essa janela ela ainda está muito simples, ela ainda está muito sem cor. Eu vou mudar o estilo dessa janela. Eu vou colocar algo mais chamativo. Para isso eu vou vir aqui na minha main window. Não, eu vou criar aqui um frame que tá bem aqui, que é um quadro. Tá aqui um frame. Vou colocar ele bem aqui. Ok. E agora todas essas coisas aqui, elas estão dentro desse frame. Em seguida eu vou diminuir aqui uma janelinha para cá. Tá aqui. Tá aqui. Aqui, ok. O botão vou colocar mais. Droga. O botão. Ai meu nossa. Deixa eu ajeitar aqui rapidinho. Pronto. Criei aqui a janelinha. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu quero mudar o background desse frame, desse fundo aqui. Para fazer isso eu vou clicar aqui no background, ou então clicar no frame, e eu vou procurar aqui uma propriedade que é o style sheet, folha de estilo. E aí, para fazer isso eu vou adicionar aqui uma CSS que vai ser o seguinte: background color. Para mudar o background dessa minha janelinha, eu vou colocar como preto RGB 000 ponto e vírgula. Ok. Ele mudou aqui minha janelinha. Agora eu vou executar e ver qual foi o resultado. Perfeito, a janela ficou preta, mas tudo ficou preto também. Para mudar isso, eu vou vir aqui o seguinte: eu vou vir aqui nesse carinha, que é o meu texto de login, e na minha senha eu vou mudar o texto e vou mudar a cor para branco. Nesse caso eu vou vir aqui procurar
a folha de estilo de novo. Eu vou colocar o seguinte: color white. Pronto, ficou branco. Só que o texto também ficou preto dentro das caixas de texto. E para alterar isso eu vou de novo em folha de estilo. E em vez de ser color, eu vou colocar background color. Pronto, agora sim. Agora a nossa tela de login ela está mais apresentável. Tá quase lá, só falta o botão de login. Para isso eu venho aqui no botão de login e procurar Style Sheet e mudar a cor dele, color, para branco também. Perfeito. Vou executar de novo. Esse daqui é a nossa tela de login, bem bonitinha. Agora eu não gostei muito do background desse daqui. Eu vou alterar para uma cor mais agradável. Background color para azul. E tá aqui a nossa tela de login, bem bonitinha, com o nome, senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, login, feito com sucesso. E se eu errar a senha, os usuários são incorretos. Obrigado.